Amado Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, em Sua presença nesta manhã. E, Senhor, eu tenho aqui em minhas mãos também, Senhor, um pedido de oração em favor de Nicolas, ó Deus. Que é, ó Deus, alguém que está na UTI, que vai passar por uma cirurgia, ó Deus, bastante delicada. Deus, Tu és o Senhor e Tu podes agir na vida do Nicolas. E o Senhor pode agir através dos médicos na vida dele. Que, ó Deus, todo esse procedimento cirúrgico, ele seja dirigido e guiado pelas Tuas mãos. Apanhe essa equipe médica, Senhor, e que o Senhor os coloque nas Tuas mãos e que o Senhor conduza toda a cirurgia que será feita. Que todo esse procedimento seja abençoado, ó Deus, e que o Nicolas fique bem para a glória do Teu nome. Senhor, e agora nós vamos meditar na Sua palavra. Ó Deus, eu peço que o Senhor, de uma maneira muito certeira, Senhor, alcance o nosso coração. Faz de mim um instrumento em Tuas mãos, para que, ó Deus, possamos animar o nosso coração hoje, crescermos em fé, que a Sua boa, perfeita e agradável vontade seja ministrada deste altar, Senhor. E que, ó Deus, a Sua palavra viva, cortante, afiada, ela penetre, ó Deus, em nossa alma. Ela, ó Deus, provoque vida, porque Jesus, Tu disseste que a Tua palavra é espírito e é vida. Senhor, que então a Tua palavra caia e produza frutos, Deus, em cada pessoa. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, hoje eu quero falar com você e pensar com você sobre fé em tempos de espera. Fé em tempos de espera. Isaías 40, verso 31. Isaías 40, verso 31 diz: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Querido, esperar é fácil? Quem acha aqui que esperar é fácil, levanta a sua mão. Ninguém levantou a mão, gente. Será que esperar é tão difícil assim? Quando pensamos em espera, a gente entende que não é tão fácil. Acho que nenhum de nós é treinado para esperar. Nenhum de nós é treinado para esperar. Muito pelo contrário. A gente é treinado para algo totalmente oposto disso. Algo totalmente oposto. Mas nós precisamos entender que a fé, ela precisa se desenvolver no meio da espera. A fé precisa se desenvolver no meio da espera. Nós já ouvimos uma frase, um ditado popular que diz que o apressado come cru. A gente já ouviu muitas vezes. Hoje é uma expressão que não, a gente ouve. Há algumas expressões que a gente não escuta mais. A gente não ouve mais, até porque os tempos vão mudando, e aí a linguagem também muda um pouco, e aí a gente precisa encontrar uma linguagem mais atualizada para algumas coisas. Mas na grande verdade, o apressado, ele continua comendo cru. Quando a gente apressa as coisas, e a fé, ela precisa se desenvolver no tempo da espera, ela precisa crescer. E quando a gente pensa em espera, e a gente só espera porque existem processos. Os processos fazem a gente esperar. E nenhum de nós aqui, eu vou falar por mim, amado. Processo, para mim, ele não é simples de ser compreendido. É difícil a gente esperar algumas coisas. Ainda mais, eu digo por mim, eu sou muito ativo, estou sempre ligado, eu estou sempre, enfim, então a gente vive apressando as coisas. E nesses dias o Espírito Santo tem falado sobre esperar, e Isaías disse: os que esperam no Senhor vão renovar as suas forças.
eles irão voar alto como as águias, eles vão correr e não vão ficar exaustos, eles vão andar e não vão se cansar. Então vamos pensar um pouco sobre isso hoje. Então vamos pensar sobre o desafio de esperar. O desafio de esperar. Veja Provérbios 14, verso 29. Provérbios 14, verso 29 diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Olha o que a sabedoria está dizendo. O homem paciente, ele está dando prova de grande entendimento. Ou seja, em outras palavras, aquele que é paciente, ele está demonstrando que ele é um cara entendido. Ele está dando a entender que ele é um cara que sabe das coisas. Ele está dando a entender que ele é uma pessoa cheia de entendimento. Mas o precipitado revela toda a sua insensatez. Então vamos para o significado prático disso. Paciência aqui, gente, não é só esperar sem reclamar. Tem gente que pensa que paciência é isso, é esperar sem reclamar. Não, é mais que isso. É ter controle emocional, é ter discernimento, é ter sabedoria e agir na hora certa. É ter sabedoria e falar na hora certa, sem precipitação. As escrituras também dizem que as palavras ditas ao seu tempo, quão boas elas são, quão saudáveis elas são. Se você disser uma verdade no tempo errado, ela será tão destrutiva quanto a mentira em qualquer hora. Até a verdade e as coisas corretas e as coisas certas, elas têm um momento certo de se manifestarem. Quem é paciente demonstra maturidade espiritual e emocional. Ele demonstra maturidade espiritual e emocional. Gente, quantos não são os casos que nós temos vistos de pessoas que são precipitadas e revelam insensatez nas palavras, nas ações, nos gestos. Quantos de nós aqui que já não viu situações que aconteceram no trânsito, que uma pessoa acabou fechando a outra, e aí um foi lá e deu um tiro no carro do outro. Esse cara está revelando, essa pessoa está revelando insensatez total. Insensatez. O impaciente, segundo o texto que nós lemos ainda há pouco, ele expõe a sua falta de quê? A sua falta de sabedoria. Porque ele reage sem pensar. É o tipo de pessoa que depois que faz, pede desculpa, porque aí ele diz assim: olha a burrada que eu fiz. Olha a besteira que eu fiz. Então ele reage sem pensar, ele se irrita facilmente e muitas vezes toma decisões erradas. Gente, esperar é uma das provas mais difíceis da fé. Quando você cresce em maturidade, você cresce em paciência. Quando você cresce em maturidade, você cresce em paciência. E a gente vive em um mundo extremamente imediatista. A gente vive num mundo extremamente imediatista. Mas o nosso Deus, Ele não tem problema com o que é imediato. O nosso Deus não tem problema com processos e até Ele permite os processos. A gente está numa série aqui sobre a vida de Jonas. Nós chegamos nessa última sexta-feira, nós falamos aqui do capítulo 2 de Jonas. E Jonas, os 4 capítulos do livro de Jonas, revelam os processos que ele viveu. Muitos daqueles processos que Jonas viveu poderiam ter sido evitados, se ele simplesmente obedecesse a Deus. Mas ele não obedeceu a Deus. E ali mostra-nos alguns processos interessantes. Então essa geração imediatista, ela não gosta de processos. Ela não gosta de espera. O tempo de espera, é interessante, gente, que a gente precisa entender que o tempo de espera não é um tempo de ausência de Deus. Deus está presente na espera.
A gente precisa entender que o tempo de espera não é o tempo da ausência de Deus, mas é o tempo de preparação que Deus está permitindo. Deus não está ausente nas esperas que você tem na sua vida. Porque a tendência de cada um de nós, quando a gente está esperando por algo, a tendência de muitos é que o desânimo ele se estabeleça. Quando a gente está esperando alguma coisa, é bem possível que a murmuração se manifeste. É muito possível que a irritação se manifeste. É muito possível que a falta de fé tente nos alcançar. Então é importante que a gente entenda que o tempo de espera não é o tempo da ausência de Deus. E nós temos exemplos bíblicos disso. Você lembra de José? Deus não deu sonhos para José? Deu. José teve que esperar um tempo todo. E olha os processos que José viveu na vida dele, até que aquele sonho se realizasse. Até que aquela situação se materializasse na vida dele. Davi ele foi ungido rei. Samuel vai lá e derrama o azeite sobre ele. E Davi tem uma longa espera. E olha os processos, olha os momentos que Davi viveu antes de se assentar no trono de Israel. Quantas situações ele não viveu? Quantas situações? Então aqui nós entendemos que o tempo da espera não é o tempo da ausência de Deus. Deus está presente em todo o processo que a gente está vivendo, até a materialização das coisas que a gente crê. Então, o homem paciente, ele dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a sua insensatez. Você está vendo como os que esperam no Senhor vão renovar as suas forças? Eles vão voar alto como águias, eles vão correr sem ficar exaustos, vão andar sem se cansarem. Agora, esperar também não é ficar parado. Esperar é confiar agindo. Veja o Salmo 37, verso 7. Olha o conselho do salmista ao nosso coração. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Descanse no Senhor e espere com paciência. A ideia que nos dá aqui é de que nós não somos chamados a esperar e ficar parado. Nós somos chamados a esperar e confiar agindo. Somos chamados a confiar. Eu lembro do Salmo 40 também, quando o salmista diz: eu esperei pacientemente no Senhor e o Senhor ouviu o meu clamor. Eu esperei com paciência. A paciência nos dá uma ideia também de um andar perseverante. Enquanto esperamos, a gente precisa continuar obedecendo. Enquanto esperamos, a gente precisa continuar a nossa caminhada, continuar andando. A fé verdadeira, ela continua andando mesmo sem ver o caminho certo, mesmo sem ver as realizações certas. Mas a gente descansa em Deus, a gente espera e a gente age, e a gente confia, caminhando e andando. Esperar em Deus é uma atitude ativa, não é uma atitude passiva. Confiar em Deus é uma atitude ativa, porque ela envolve oração, ela envolve serviço, ela envolve fidelidade, envolve tudo isso. Quando eu ando, quando eu caminho, quando eu espero em Deus, eu revelo uma atitude ativa. Alguém há tempos atrás falou assim para mim: pastor, a gente precisa ter coragem de fazer algumas coisas. Sabe por quê? Porque se a gente ficar parado esperando todo o tempo, alguém vai sair na nossa frente com medo, mas ele foi. E ele estava conversando comigo, ele falou: pastor, alguém já saiu na nossa frente, e ele está na nossa frente, e ele tem o mesmo sentimento que a gente, ele tem medo como a gente também, só que ele teve coragem de sair do lugar, ele teve coragem de dar um passo, ele teve coragem de dar 2, coragem de dar 3, coragem de dar 4. E é
bom que a gente entenda que esperar não é ficar parado. Tem gente que pensa que esperar é ficar parado. Não, esperar é caminhar em confiança. Esperar é andar em confiança. Esperar é ter uma atitude ativa de oração, de serviço e de fidelidade. A gente precisa caminhar desse jeito. E o que Deus faz no tempo da espera? O que Deus faz enquanto a gente espera caminhando? Nos amadurece. Você não vai amadurecer, você não vai ter experiência se você vive parado esperando as coisas. Você não pode ficar parado, você tem que caminhar em paciência. Você não precisa dar passos tão largos ao ponto de se contundir. Você não precisa correr tanto ao ponto de você romper suas musculaturas espirituais. Você não precisa. Mas você precisa andar, caminhar, ir, confiando ativamente, orando, clamando, servindo, compromissado, vivendo a verdade de Deus, porque é isso que vai amadurecer você na caminhada. Há um tempo, e no tempo de maturação a gente vai caminhando e vai amadurecendo. Nós vamos amadurecendo por quê? Porque Deus vai trabalhando no nosso caráter. Deus vai trabalhando na nossa interioridade. Deus vai agindo na nossa interioridade. Eu me lembro, meus irmãos, eu sempre cresci dentro da igreja. Eu cresci envolvido com a obra de Deus, desde os meus 16 anos, envolvido mesmo, coloquei minha vida diante de Deus. Aos 18 anos saio para abraçar uma obra integralmente, fico 2 anos integralmente nesse trabalho, e aquele tempo tão afoito, tão desejoso de fazer as coisas, mas eu reconheço que naquele tempo eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha a paciência que eu tenho hoje, eu não tinha a visão que eu tenho hoje. É por isso que eu olho com muita paciência quem está começando. E eu tenho que olhar com muita paciência e com muito discernimento também. Porque entender o tempo é de vital importância para a gente viver bem. Entender o tempo é de vital importância para a gente não ficar nem muito arcaico e nem muito moderno. Entender o tempo é essencial para a gente andar com equilíbrio. Porque existem coisas novas que não valem nada, e existem coisas velhas que também não valem mais nada. E aí a gente precisa entender o que é velho, que ainda é muito bom, e o que é novo, que ainda é muito bom. E equilibrar essas duas coisas é uma tarefa muito difícil. Um dia um amigo falou assim para mim: pastor, falando comigo, ele falou assim: música boa é música do nosso tempo. Aí eu falei para ele: não, tem música boa também hoje, tem música ruim também hoje, teve música ruim no nosso tempo também. Então o que é ruim e o que é bom está em todo tempo. Em todo tempo tem algo ruim e algo bom. E a gente precisa ter o discernimento necessário para lidar com isso. E é nesse tempo, é nessa caminhada que Deus vai nos amadurecendo, trabalhando no nosso caráter. É nesse tempo que Deus vai preparando o ambiente, que Deus vai colocando as pessoas certas ao seu redor, ao seu lado. Você concorda comigo que tem coisas que estão acontecendo na sua vida hoje, que se tivesse acontecido há 10 anos atrás, você não teria estrutura para lidar? Você concorda comigo que há coisas que talvez estejam se sucedendo hoje na nossa vida, que se acontecesse há 20 anos atrás, pastor, eu tinha arrebentado a minha vida, porque eu não ia ter maturidade para lidar com isso. Eu não ia ter como lidar com essa situação. Eu não ia ter como tratar com isso. Então, Deus nos amadurece enquanto caminhamos. Deus vai trabalhando no nosso caráter. Deus vai preparando o ambiente e as pessoas. E Ele vai, sabe fazendo o quê? Ele vai alinhando o nosso coração ao coração dEle. Ele vai fazendo com que o nosso coração se assente sobre a sua vontade.
Ele vai fazendo com que o nosso coração se assente sobre a sua verdade. Ele faz com que o nosso coração se assente sobre as coisas do seu reino. E quando o nosso coração está assentado, a gente vai desenvolver paciência na vida. Deus não é um Deus apressado, gente. Deus não é um Deus apressado. Olha o que diz Abacuque, capítulo 2, verso de número 3. Abacuque diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. A visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Meu irmão, eu lembro do meu avô. Eu já falei muito dele aqui, meu avô Jorge. O meu avô Jorge, eu era um garoto e eu amava o meu avô. Meu avô era muito legal. E meu avô, ele deixou marcas profundas na minha vida. Meu avô recebia a aposentadoria dele na época. E ele me chamava de canto assim. Ele colocava o dedinho na língua, pegava a notinha assim e falava: isso é para você, viu, meu neto? Aí ele falava: não fala para os outros não, viu? E eu não me esqueço disso. E eu falava: obrigado, vô. E meu avô, ele falava, meu avô evangelizou minha família. Meu avô falou assim para mim. Eu era garoto e ele falava, ele era da Deus e Amor, né? Então ele orava igual Davi Miranda, ele era uma benção. E meu avô falou assim para mim: Ronaldo, Deus vai fazer uma obra linda nessa casa. Ele vai salvar todo mundo. E eu ficava vendo, vô, verdade. Vai salvar. Que a avó fala, a gente concorda, né? Vai salvar, vô. Ah, vai, Deus vai fazer a obra, vô. Não falava assim, vai fazer a obra. Hoje eu tenho essa linguagem, mas não, vô, vai. Aí meu avô morreu. Ninguém estava na igreja. E aí, meu irmão, a visão aguarda o tempo designado. Aí o que acontece? Meu avô falava: eu vejo todos vocês salvos, eu vejo todos vocês na presença de Deus. E ele orava. Eu lembro como meu avô colocava o joelhinho dele assim no chão, ele colocava a mão no ouvido, igual o Davi Miranda. Davi Miranda orava assim, ele colocava o joelho e a mão. Meu Deus, e meu avô falava: meu Deus, salva, Senhor, salva os meus netos, salva os meus filhos. E orava igualzinho Davi Miranda. Quem ouviu Davi Miranda orar sabe disso. Davi Miranda foi um grande homem de Deus, fez uma obra linda no nosso país. E até hoje a Deus e Amor continua aí. E meu avô orava desse jeito. Meu irmão, foi chegando todo mundo. Foi chegando minha mãe, foi chegando a família da minha mãe, foi chegando meu tio, foi chegando todo mundo. Na semana passada, eu estava no velório de uma das minhas tias. Minha tia teve um infarto fulminante e partiu para o Senhor. E o filho dela é reverendo presbiteriano. E o filho dela conduziu toda a cerimônia, todo o culto de gratidão. Estava o neto dele, que ele não chegou a conhecer, Claudinho. A gente chama carinhosamente de Claudinho. E o Claudinho estava cantando. E todas as bisnetas do meu avô estavam em cima do altar, cantando e tocando. Não teve como eu não me emocionar. E não lembrar do meu avô. E disse: vô, se o senhor estivesse nesse velório, o senhor estaria triste pela partida da sua nora. Mas o senhor estaria feliz em ver todos os seus bisnetos aqui na presença de Deus. Tudo tem um tempo designado. Há um tempo para que a visão, para que tudo se suceda. A visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. O que Deus faz no tempo? Deus amadurece. Deus trabalha no nosso caráter. Deus prepara o ambiente. Deus, Ele alinha o nosso coração com a vontade dEle. E a visão vai se cumprir para a glória de Deus. Pastor, qual que é o perigo de agir sem esperar? Gente, agir sem esperar é muito perigoso.
Há um homem nas Escrituras, e eu entendo, gente, que é uma das passagens mais tristes das Escrituras Sagradas, no meu ponto de vista. Você sabe quando você está a um pé da sua vitória e você compromete tudo isso? Você está a um passo aqui de tomar posse. Você está a um passo aqui de tomar posse da maior bênção da tua vida. E aí, por uma atitude impensada, você joga tudo para o alto. Veja 1 Samuel 13 e 14. Disse Samuel a Saul: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não vai permanecer. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Coloca o verso 13 de novo para nós, Bolívia, por favor. Verso 13. E segura ele aí. Você agiu como tolo. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Só para você entender o que estava acontecendo aqui, gente, foi o seguinte. Samuel falou para Saul assim: Saul, é o seguinte, eu chego aí, com 7 dias eu chego aí para que a batalha, para que as coisas aconteçam, e eu vou oferecer sacrifícios ao Senhor. Aí o que aconteceu? Samuel deu 7 dias e Samuel não chegou. E aí, a impaciência de Saul fez com que ele fizesse coisas que ele não era delegado a fazer. Ou seja, ele começou a fazer coisas que não foram confiadas a ele a fazer. Não era competência dele oferecer sacrifícios. Não era competência dele fazer o que ele fez. Quem deveria fazer era Samuel. E diz que ele ofereceu sacrifícios. Ele ofereceu sacrifícios. E logo depois que ele oferece o sacrifício, logo depois, horas depois, chega Samuel. E Samuel pergunta para ele: o que você fez? Por que você executou algo que você não estava habilitado a executar? E aí Deus diz para ele, através de Samuel: você agiu como um tolo. Você desobedeceu ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado. Mas porque você agiu de uma maneira impaciente, esse reino é tirado de você. Sabe quando você está diante de uma grande bênção, de uma grande oportunidade, mas você falou demais? Você não teve paciência. E agir fora do tempo de Deus pode atrasar aquilo que Deus está querendo acelerar. Agir fora do tempo de Deus pode ser um atraso para a nossa vida. A gente pode atrasar muitas coisas da nossa vida só porque a gente não obedeceu alguma coisa que era simples. A gente atrasa a vida. Agir fora do tempo. E Saul agiu fora do tempo. E ele atrasou toda a sua vida e toda a sua história. Gente, a fé que não espera, sabe o que acontece? Ela gera em nós uma ansiedade desenfreada. A fé que não espera gera ansiedade. A fé que não espera, ela gera ansiedade e ela rouba a nossa paz. Rouba a nossa paz. Ela tira a paz do nosso coração. A pessoa age fora do tempo, aí ela compromete a história dela, compromete a vida dela. E eu tenho certeza que você, ao escutar isso, talvez você se veja nisso, ou talvez você já tenha visto alguém comprometer toda a sua história, porque ele agiu fora do tempo de Deus. Quanta gente que não comprometeu história, não comprometeu o futuro, não comprometeu o casamento, não comprometeu a família, não comprometeu os seus relacionamentos. Quantos que não comprometeram o seu trabalho, a sua vida profissional, tudo porque agiram fora do tempo.
agiram de uma maneira errada, comeram cru porque se apressaram. E nós aqui já passamos por situações parecidas com essa que eu estou falando. Uns em maior proporção e outros em menos. Às vezes a gente reclama de um atraso que a gente teve, mas mal a gente sabe que aquele atraso foi Deus que proporcionou aquilo para evitar que você passasse por coisa pior. Mas a gente não tem visão disso. A gente não consegue entender algumas coisas. A gente não consegue. E eu concluo a minha palavra chamando a sua atenção. O que fazer enquanto espero? A gente precisa aprender a esperar. E o que eu faço quando espero? Ore. Se a gente orar enquanto a gente espera, a gente vai fazer um bem à nossa alma. Você vai ter uma terapia enquanto você espera. E você, na sua oração, eu falei de Jonas aqui na sexta-feira, eu falei que Deus ouve orações sinceras. Se apresente a Deus e diga: Deus, olha, eu sou impaciente, eu preciso de paciência, me ajuda aí. Eu preciso de paciência, o Senhor sabe como eu sou acelerado, Senhor. Enfim, Senhor, me ensina a pisar no freio, me ensina a ser mais tranquilo, me ensina, Senhor. E aí você se aquieta diante de Deus e deixa Deus ministrar o seu coração. Tem gente que mal diz as coisas para Deus, já levanta. Mal diz as coisas para Deus. Mal diz o que está acontecendo no coração dele e já sai. Então, enquanto você espera, ore com constância. Enquanto você espera, se alimente da palavra de Deus. Enquanto você espera, sirva. Sirva, seja um servo, faça tudo que está ao seu alcance. Está ao seu alcance? Sirva então. Enquanto você espera, declare o que você crê e não declare o que você vê. Enquanto você espera, declare o que você acredita. Enquanto você está a caminho da vitória, declare a sua vitória. Enquanto você está no caminho que vai te levar ao lugar que você quer, declare as bênçãos no decorrer desse caminho. Declare provisão. Enquanto você está esperando as coisas se materializar, vai declarando provisão. Eu lembro do pastor Matusalém, gente. Pastor Matusalém, incrível também. Me lembro quando eu comprei o terreno onde eu construí minha casa. E ele estava aqui na igreja e ele se alegrou comigo e falou: vamos lá ver o terreno, benção. Vamos lá ver o terreno. Eu falei: vamos. E aí levei ele para ver o terreno. Aí chegando lá, ele muito contente, alegre. Aí ele falou para mim: vamos fazer uma oração aqui? Eu falei: vamos fazer uma oração aqui, ué. O cara me chama para orar, vamos orar, ué. Aí ele colocou a mão no meu ombro e ele falou assim: meu Deus, eu já vejo uma casa aqui sendo construída para essa benção aqui, Senhor. Ele chamava todo mundo de benção. Ô benção, ô benção. Quem conhece ele sabe disso. Senhor, eu já vejo uma casa construída, eu já vejo isso acontecendo. Ó Senhor, eu sei que vão haver muitas situações que vão querer travar o seu servo, mas nós declaramos uma casa construída. E eu vou entrando aí, amém, amém, amém. E aí ele terminou: Senhor, ó, e tu falou que quando dois concordar, e eu e a benção aqui concordamos, e que o Senhor receba no céu a nossa oração. E foi bacana aquilo, você vê, eu estou pregando aqui, eu estou lembrando da oração dele. Tanto tempo faz isso, mas a gente não esquece. Querido, enquanto você espera, declare o que você crê. Não declare o que você vê. Porque às vezes o que você está vendo é um inferno ao seu redor. Mas você não olha para o inferno, você olha para o céu. Você declara as coisas do céu. Enquanto você espera, declare as coisas do céu. Chame a existência para a sua vida a provisão que Deus vai te enviar. A provisão que Deus vai fazer haver. Declara provisão. Como que vai ser, pastor? Não sei. Eu sei que Deus vai ser fiel, que Deus vai ser grande, que Deus vai abençoar, que Deus vai agraciar, que Deus vai enviar provisão. É isso que eu sei, porque Deus é bom. Meus irmãos, quando a gente começou a construção lá, irmãos, tinha gente que me ligava: pastor, eu vou mandar aí 10 sacos de cimento. Não, peraí, manda depois, que o outro mandou ontem. Vai endurecer tudo. E Deus foi enviando provisão, gente. Deus foi enviando gente. Deus foi abençoando e Deus veio provendo do jeito dele, da maneira dele.
Então Deus é um Deus que provê. Quando a gente estava construindo esse local, gente, quantas dificuldades é que a gente não ventila, a gente não fala. A gente vai levando, vai carregando e Deus vai abençoando. Então declare o que você crê e não o que você sente no meio da caminhada. Porque o sentimento é enganoso. A gente vai acordar amanhã, segunda-feira, com aquela sensação ruim. Mais uma semana, mais um leão para derrubar, mais um gigante para derrubar. Não, a gente vai falar: Senhor, essa é a semana que o Senhor fez, e eu vou me deleitar nessa semana, vou me alegrar nessa semana, e a sua provisão vai ser sobre a minha vida. Eu só vou fazer isso. Você pensa o quê? Ah, pastor, o senhor é uma benção, né? O senhor trabalha na igreja, fica na igreja, tudo é uma benção na igreja, né? É nada. Eu também às vezes saio de casa: Senhor, me dá um dia abençoado, Senhor, em nome de Jesus, da sabedoria, da conhecimento. Se alguém vier para conversar com a gente, Deus nos dá as palavras necessárias para ser instrumento de bênção para essa pessoa. Senhor, me dá um dia alegre. Eu vivi uma fase na minha vida, irmãos, que eu ia lá do outro lado da rua, olhava aqui para dentro, não via mais graça nenhuma. E eu tive que superar toda essa fase. Eu tive que entender que essa fase ia passar. Eu tive que entender que essa situação iria passar. Tinha gente que se aproximava de mim e disse: pastor, o senhor está a um passo de burnout. Eu falei: não estou, eu estou a um passo do céu. Eu estou a um passo do céu, vai dar tudo certo, Deus vai ser bom. Eu chorei muito no altar, mas eu declarei e declaro provisão de Deus sobre a minha vida. Eu não abro mão disso. É isso que eu declaro. Isaías 40:31, por favor, Bolívia, coloca para nós aqui de novo. Eu termino a minha mensagem. Turma da música pode subir. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Você está esperando por algo que Deus te prometeu? Você está esperando por algo que Deus te prometeu? A espera está cansando você, está desanimando você. Hoje Deus quer renovar sua força. Não com resposta imediatista, mas Deus quer responder você com fé para você continuar. Deus quer injetar fé no teu coração. Fiquemos de pé. Você quer sair do seu lugar, vir aqui à frente e dizer: Deus, me renova para a caminhada. Pode vir. Tem lugar aqui no altar para você. Deus vai derramar renovo sobre a sua vida. Deus vai derramar renovo sobre você. Tem bastante lugar nesse altar. Pode vir. Coloca a sua causa aqui diante de Deus. O Senhor renova as suas forças. O Senhor renova o seu coração. O Senhor renova os seus sonhos. O Senhor pega você agora e te convida a visionar, a ter uma visão. Está escrito que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito. Aos jovens Ele daria visão. Aos senhores Ele daria sonhos. E até sobre os servos e as servas Ele derramaria do seu espírito. E Deus coloca uma visão, Deus coloca um sonho no seu coração. Há tantas coisas na vida de tantas pessoas que estão, de repente, tão amarradas. Isso está, de repente, trancado. As coisas parecem que não estão acontecendo. E você diz: eu tenho uma promessa. O que está vendo? Deus, em nome de Jesus, agora, Senhor, esclarece cada coração, Senhor. Traz tua palavra de clareza ao coração de cada homem, de cada mulher aqui nesse altar.
Senhor, eu peço que haja um renovo, porque há acontecimentos na nossa vida, Senhor, que vem para nos abater, que vem para nos desanimar, que vem, Senhor, para nos chatear. Mas, ó Deus, hoje, em nome de Jesus, o Senhor nos visita por meio da fé. O Senhor injeta algo poderoso na nossa vida. O Senhor injeta algo vivo na nossa vida, para que, ó Deus, tenhamos, meu Deus, a nossa vida renovada. Renova, Senhor, este homem, renova esta mulher. Você que está no seu lugar de oração, levante as suas mãos ao Senhor. Você que está aqui à frente, levante as suas mãos ao Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, me renova. Senhor, renova o meu coração. Senhor, renova a minha mente. Senhor, renova as minhas ideias. Renova, Senhor, o meu viver. Renova, meu Pai, a minha vida de uma maneira, Senhor, poderosa que hoje. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Meu Deus, que a tristeza, que a angústia, que o desânimo saia, e que haja lugar agora para ânimo, para fé, para alegria, para vida. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, é o Senhor que provoca a vida em nosso coração, Senhor. Que em nome de Jesus esse homem se encha de ânimo, meu Deus, para continuar a sua jornada, para continuar a sua caminhada, e que os seus sinais se manifestem na vida de cada pessoa, Senhor. Assim eu abençoo a vida dos meus irmãos, Senhor, daqueles que estão nesse santuário, daqueles que estão nesse altar, daqueles que nos acompanham, Senhor, pelas redes sociais. Visite, Senhor, ela com ânimo e com fé agora, em nome de Jesus. Pai querido, como ministro do Senhor, eu abençoo, Senhor, esse homem, esta mulher, este moço e esta moça. Eu abençoo esse coração e declaro o ânimo do céu sobre ele, Senhor. Que haja provisão, Senhor, em cada passo dado, em cada, Senhor, em cada empreendimento. Deus, que haja provisão do Senhor em tudo aquilo que essas pessoas colocarem as mãos, Senhor. Que haja provisão, que haja materialização das tuas vitórias, Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos a cada família aqui representada e declaramos, ó Deus, em nome de Jesus sobre elas, ânimo que vem do céu, ânimo que vem do céu, em nome do Senhor Jesus. Volta para o seu lugar cantando para a glória de Deus, aleluia.